Pessoal, muito boa tarde. Aqui é mais um Protásio em Ação com Daniele Nogueira. Daniele Nogueira é especialista em História pela FAFICA e educadora de apoio da EREM Protásio. Boa tarde, Daniele. Boa tarde a todos que estão nos acompanhando pela Rádio Líder. E hoje eu vim trazer um pouquinho das informações que saíram na última publicação do Diário Oficial, a Instrução Normativa, para explicar um pouquinho para vocês, alunos, como vai funcionar esse retorno, pelo menos do CIEP, que é a grande curiosidade de vocês. Então, nós estamos retornando com as atividades do CIEP. Tem algumas questões aqui, então nós vamos começar, tá certo? Com alguns questionamentos e eu vou inserindo as informações que saíram, certo? Essa instrução normativa é a instrução 007 de 2020 e ela veio orientar tanto a equipe gestora e pedagógica das escolas, como os professores e também todo o setor da GRE, porque ela vai tratar de todo o registro das aulas, consequentemente das frequências, como também da questão das aulas, o que vai ser reposto, como vai ser, e o principal de todos, para passar para vocês hoje à tarde, da avaliação diagnóstica. Como todos sabem, semana passada o pessoal aguardava o pronunciamento do governo do estado sobre a retomada das aulas. E a retomada das aulas não foi autorizada, mas foi publicado a normativa 007, como o Dani acabou de falar. O que tem de novo? Veja, nessa instrução, foi liberado o registro para o CIEP. Todos os alunos, eu acredito que já saibam, que desde o dia 18, que as aulas foram suspensas, toda a frequência, todo o registro de aula, os professores mandavam para mim, como educadora de apoio. Eu organizava as planilhas e seguia para a GRE, para que a GRE pudesse ter esse controle do que estava sendo feito ou não. E o CIEP, ele estava travado. Quem é aluno dos anos anteriores já tem esse acesso. O pessoal do primeiro ano, não se preocupe, que nós vamos buscar uma maneira de fazer a inserção de vocês também no CIEP. O CIEP, ele serve para o acompanhamento do aluno e da família, então da frequência, das notas, então é a vida do aluno que está lá. Essa instrução normativa, ela trouxe justamente isso. Então, desde a semana passada, desde terça-feira, os professores já estão registrando as frequências no CIEP das aulas, de quem está fazendo a atividade, e aos poucos eles também estão colocando os registros das aulas. Não tem nota ainda, porque nós ainda precisamos, vamos passar por esse crivo da avaliação diagnóstica e vamos ver como é que vai ficar essa questão de nota. Mas aí vocês vão, os professores vão aos pouquinhos, porque é muito tempo para eles colocarem todas essas frequências. Então, todo mundo que participou das aulas, que fez as atividades, o professor tem esse controle, então ele está começando a inserir esses dados no CIEP. Vai demorar um pouquinho, mas aí vocês vão poder ver como está a situação de vocês com relação à frequência no CIEP também. A gente só pede paciência para vocês, porque nós estamos de março até o dia 14 de setembro, então é muita informação para o professor inserir no sistema. Então vai ser um passo devagarinho, mas desde a semana passada, da terça-feira, eles já estão inserindo. E os professores da EMEJA, que é a EJA do ensino médio, eles vão começar a inserir essas informações a partir de hoje, Eles estão liberando o sistema para que a gente faça isso de pouquinho em pouquinho. Quanto ao pessoal que não conseguiu acesso ao CIEP, como é que vai fazer para conseguir esse acesso? Porque durante as aulas presenciais, ia lá na diretoria, falava com o Socorrinho, com a dona Débora, até com a senhora mesmo, mas e agora? Como faz? Como é que vai entrar em contato com o pessoal? Vão entrar em contato conosco ou pela rede social, o Instagram, Débora cuida direto mais dessa parte, e também tem o nosso WhatsApp, que eu acredito que todo aluno da escola tem acesso, porque lá no ato da matrícula a gente já entregou, nas listas com as regras do que se pode e o que não se pode ser feito. Então tem o telefone de toda a equipe gestora. Então é só entrar em contato com a gente pelo WhatsApp e a gente vai vendo, porque provavelmente todos vão estar bloqueados, porque o CIEP, se você passasse muito tempo sem utilizar, ele bloqueia. Então nós vamos vendo aos poucos
como é que a gente vai fazendo esse desbloqueio desses acessos dos alunos. Então, muito bem, vamos aqui para mais uma pergunta. A pergunta é sobre as avaliações diagnósticas. Será online? Já tem data prevista? E qual plataforma vocês irão usar? Veja, a primeira avaliação diagnóstica, ela será virtual, certo? Então, nós já estamos organizando o cronograma, tá certo? Ela vai seguir o mesmo molde dos simulados que nós fizemos, né? Nós terminamos agora o segundo simulado virtual. O professor, ele vai fazer os links, os formulários no Google, né? Formulário, através do Classroom, então ele tem essa ferramenta. Eles me mandam os links e eu posto no YouTube, porque aí vocês vão acessar todos os links em um só lugar, fica mais prático. Então, vai ser o mesmo formato que nós utilizamos para os dois simulados. Um que foi feito assim que nós entramos, né, nesse período de aula não presencial. O outro encerrou sexta, né, estendeu um pouquinho ainda durante esse fim de semana. E as avaliações diagnósticas, elas vão seguir esse mesmo processo, tá certo? Com relação às datas, né, ao longo dessa semana, os professores vão entrar em contato com as turmas, né? Nós temos os padrinhos da turma. Toda turma tem 1 ou 2 professores que vão fazer todo esse acompanhamento. E eles estão, alguns já começaram a marcar as reuniões, seja através do Google Meet, alguns optaram por fazer a videochamada em grupo do WhatsApp, então vai ficar muito aí, o professor ele vai escolher, né? Alguns professores já estão gravando vídeos também, então nós vamos divulgar no nosso Instagram, e eles vão repassar tudo isso direitinho para vocês, tá certo? Então, como vai se dar essa avaliação diagnóstica? O formato você já conhece, é no formulário do Google, certo? Vão ser questões pessoais, certo? Porque essas avaliações diagnósticas, elas vão servir para medir a aprendizagem dos alunos e para que o professor possa se programar, né? Para um possível reensino, né? Quais são aqueles conteúdos que precisam ser revistos, né? E esse reensino ele não vai ocorrer junto à aula, vai ser em um momento à parte que a escola vai organizar tudo isso. Para os alunos que vêm acompanhando, né, provavelmente esse reensino ele vai ser uma quantidade menor. Mas agora, aqueles que não fizeram nada, então vai ser uma forma maior. Por isso, nós estamos, né, pedindo para que todos os alunos, mesmo aqueles que não assistiram às aulas através do Google Meet, né, que estão lá desde o início sem fazer, nós vamos entrar em contato com eles, os professores, através dessas reuniões. Nós vamos ligar para os pais e responsáveis também, né, dizendo dessa avaliação diagnóstica, porque a gente precisa ver se eles conseguiram ou não, né? Talvez eles assistiram aí às aulas através do YouTube, da TV Pernambuco, né? Acompanharam, né? Através das outras plataformas da Secretaria de Educação. Então, a gente precisa ter uma ideia geral de todos os alunos. Não só de quem já vem acompanhando, mas também daqueles que não fizeram. Então, a avaliação diagnóstica, essa primeira é virtual. Depois, quando nós voltarmos, né, presencialmente, que nós não sabemos a data ainda, né? Estamos na expectativa para que saia algum pronunciamento amanhã, porque foi isso, né, que foi divulgado, que hoje o governador, com os secretários de saúde e de educação e toda a comissão que está tratando dessa retomada das aulas, vão se reunir para avaliar, né, como está a situação em Pernambuco, se tem segurança ou não, então provavelmente amanhã está saindo algum pronunciamento. Essa primeira avaliação, independentemente se por um acaso em outubro a gente já volta, mas ela vai continuar sendo virtual. E aí depois, quando nós retornarmos, aí sim que será presencial, porque primeiro voltam os terceiros anos, né? E nós precisamos saber como está a questão da aprendizagem de primeiro, segundo e terceiro, e também o pessoal da EJA. Então, ela vai ser importante para isso, para que a gente possa se planejar, para saber como nós vamos seguir a partir de agora. Sobre o aplicativo Conecta Aí, que foi disponibilizado pelo governo do estado, algumas dúvidas sobre ele. Ele só funciona se tiver crédito no telefone. E quanto ao acesso ao Google Meet, ele não está funcionando ainda com o Google Meet, se eu não estou enganado. E tem alguma possibilidade que ele passe a funcionar para o Google Meet também, ou só por enquanto no Classroom? Por enquanto, só no Classroom. Né? Para o aplicativo funcionar, você tem que estar com a internet do seu chip, mas o consumo que você consumir, você não paga. Né? Quem paga essa conta é o governo.
Se por um acaso alguém estiver usando os seus dados e estiver consumindo, aí entre em contato com a gente, porque a gente já encaminha para o setor responsável, né? Mas aí você precisa estar com o seu Wi-Fi, ele não funciona, né? Você precisa realmente estar utilizando os dados, porque aí, como foi um acordo entre as 4 operadoras, né? Tanto a TIM, a Claro, Oi e Vivo, em Pernambuco, então todas essas informações, né, os dados consumidos, eles repassam para o governo do estado e ele que arca com essa despesa. Sabemos que tem alguns estudantes que não estão participando das atividades desde março. E para esses alunos que quiserem começar a fazer as atividades, como que vai funcionar? Eles vão procurar os professores, né? Quem está inscrito no Classroom, nós tivemos 2 momentos do Classroom, né? Até que saísse a plataforma institucional, nós tínhamos o antigo, que era com o e-mail pessoal do professor. Né? Então, como muitas atividades acabaram ficando no outro, então esse aluno que está com a atividade atrasada, né, se não conseguir resgatar pelo Classroom se estava participando ou não, então ele pode entrar em contato com o professor, né? E essa semana, né, quem viu aí no nosso Insta, né, a semana para reaproveitar, vamos dizer assim, né, a nossa promoção, né? Então vai ter toda essa semana para colocar essas atividades em dias. Então, a orientação é que ele entre em contato, ou veja se ele consegue, se não conseguir, entre em contato com os professores ou conosco, da equipe gestora, que a gente encaminha para os professores, para que eles possam saber o que estão devendo, como estão devendo. Para quem perdeu as avaliações diagnósticas agora da semana passada, o que fazer? Tem alguma chance de recuperar essa nota? Nós vamos ver como estamos em cima, né, da avaliação diagnóstica, né, nós vamos organizar essa avaliação diagnóstica e depois a gente vê alguma oportunidade, né? Como nós vamos fazer isso? Porque a gente não pode abrir novamente os simulados, porque os professores, eles estão fechando, né? Então, eu tenho acesso, tem turmas, né? Tem professor que só tem 2 turmas de uma determinada matéria, mas nós temos professores, como por exemplo o Jefferson, né? Gildo, então, Jefferson tem toda a história, todas as turmas de história. Gildo tem todas de filosofia, sociologia, então eles precisam de um tempo para corrigir. Então, por enquanto, nós não vamos abrir novamente essa segunda oportunidade, mas aí vai ter algum momento para quem, infelizmente, não fez, possa conseguir fazer esses segundos simulados. Quais as vantagens futuras para quando retomarem as aulas, para quem está sempre participando das aulas virtuais, para quem está sempre fazendo as atividades que são passadas lá no Classroom? Veja, esses alunos, eles vão estar à frente dos outros, né? Primeiro, se ele está sempre vendo a atividade, a gente entende que quando for fazer a avaliação, né, diagnóstica, ele vai estar com um assunto mais fresquinho e o professor, ele vai ver que ele não vai ter tanta necessidade de recuperar assuntos passados. Então, quando houver esse momento de reensino, né, então, se eu conseguir aprender aquele conteúdo, então naquela aula eu não vou. Né? Então, ele vai ter mais folga, vamos dizer assim. Enquanto o outro aluno que não fez nada, ele vai precisar assistir todas essas outras aulas. Né? O aluno que está acompanhando, né, isso ficou muito amarrado também nessa instrução normativa, né, que é a questão da compensação de aula, né, porque o professor tem tudo documentado, tudo que foi feito, da mesma maneira que tem documentada toda a frequência do aluno. Então, nós sabemos quem participou, quem não participou. Para quem participou, então, o tempo de permanência na escola com relação à reposição desse conteúdo vai ser menor, ele não vai precisar. Agora, quem não viu nada, então ele vai passar mais tempo na escola, mesmo que não seja, né? Como a turma vai ser dividida, então tem dia que a turma dele não estaria ali de manhã, mas à tarde ele vai precisar ir para recompensar essas aulas, né? Então, para quem está acompanhando, então vai ter essa folga, né? Não vai estar com o assunto atual e tendo que rever o assunto anterior também. Os terceiros anos vão começar antes, como já foi dito. Eles também vão encerrar antes? Não, os terceiros anos eles vão seguir até... A nossa previsão é que um ano letivo emende em outro, né? A nossa previsão é que provavelmente nós vamos até fevereiro com algumas atividades ainda. Então, o terceiro ano ele vai chegar até lá também. Eles estão voltando antes porque o Enem está, né, programado para janeiro. Então, eles precisam ver esse conteúdo para que em janeiro eles possam fazer a prova.
Mas aí eles vão fazer o Enem, mas aí vai ter toda a carga horária que precisa ser fechada na escola, então eles vão seguir junto com os outros também. Quanto à EJA, sabemos que, como já foi dito na reunião anterior a essa, na entrevista, quer dizer, anterior a essa, que as vagas para a EJA estão fechadas. Quando reabrirão as vagas para a EJA? Nós não temos previsão, porque como fechou, né, vamos dizer, fechou as vagas, nós vamos dar continuidade aos alunos que nós temos. O pessoal que estava no terceiro módulo, então, eles precisam completar a carga horária de 500 horas, né, dos 100 dias letivos que eles têm, como eles é um módulo de 6 meses, então, vão encerrar com eles, né, que provavelmente vai passar para o ano que vem, e nós vamos ter o pessoal do primeiro módulo que ainda vai para o segundo. Então, nós vamos ficar com ele. Então, a gente não tem uma previsão de vagas para a EJA. Talvez, né, no segundo semestre do ano que vem, mas aí não é certeza porque a gente precisa de quando vai retornar realmente presencial para que a gente possa fechar essa carga horária. A gente não pode abrir uma turma se ainda não fechou o outro ciclo. Então, sem previsão. E como vai funcionar? Vai funcionar da mesma método, vai ser o mesmo método para eles também? Também vai voltar antes o pessoal do terceiro módulo da EJA? Isso. Quando nós retornarmos, voltam os terceiros anos e os terceiros módulos, né? Porque todos os anos finais, eles vão iniciar dessa maneira, né? As escolas que têm fundamental voltam com os nonos anos também, porque a gente entende que mesmo com essa reorganização curricular, né, o terceiro ano, ele precisa finalizar o conteúdo nesse ano letivo, que provavelmente se estenda para os outros. Quem é do primeiro e segundo ano, não, porque ainda tem um ano que vem e pode rever, né? Nós temos conteúdos que são ligados um ao outro, então não tem problema, mas os terceiros anos e os terceiros módulos, eles precisam encerrar essa carga horária, esse conteúdo, e não tem como eles reverem no próximo ano. Então, por isso que eles precisam voltar antes, para que todos os componentes curriculares, né, e todas as expectativas de aprendizagem, elas sejam assistidas pelos alunos e que eles possam realmente aprendê-las. Como o terceiro ano só vai concluir em fevereiro, como vai funcionar para o pessoal que vai fazer curso superior? Digamos que o ano dele só comece em março ou em maio. Assim, nós acreditamos que as próprias instituições, né, elas vão levar isso em consideração também, né, porque não é um caso específico só por causa de uma cidade, vai ser todo o estado, né, então não adianta as universidades, as faculdades, né, abrirem vestibular se não vai ter aluno, né, como geralmente sempre acontecia a segunda entrada, agora, né, entre junho e julho, muitas universidades, faculdades fazem, né, para os vestibulares para que as pessoas entrem. Então, provavelmente, eles vão atrasar esse cronograma também. Né? As universidades federais já se posicionaram que não retornam, né? Agora, então, vai ter um certo atraso nessa questão. Então, nós entendemos, né, que as universidades, o ensino superior, ele vai levar em consideração isso também. Fica claro que o ano letivo de 2021 também vai ser afetado. Então, poderia ser pulado alguns feriados, como o Carnaval, e não ter essa data como feriado? Não, o feriado nacional, a gente não pode vivenciá-lo. Né? Existem feriados que eles precisam ser respeitados. O que provavelmente vai ocorrer é essa reorganização curricular que ficou, ela ser feita também agora de uma maneira mais amena. Não é porque, dependendo de quando começar o ano letivo em 2021, ele pode se estender um pouquinho mais, ao invés de encerrar logo, né, em dezembro, talvez chegar um pouquinho para janeiro, a gente vê isso. Mas, assim, feriados, né, eles são necessários, né, e até para que até a própria escola, até o próprio professor, ele pare um pouquinho também, né? Porque é muita pressão em cima dele, então precisa ter todo esse lado, né? A gente não sabe como vai ficar, né? Se vamos estar no sistema híbrido, parte presencial, né? Parte não presencial. Então, assim, a gente não pode dizer que não vai ter feriado. Existem feriados que realmente precisam ser respeitados e precisam ser vivenciados. Mas, como foi dito anteriormente, tem a possibilidade de aumentar a carga horária integral, como eram apenas 2 dias integrais, tem a possibilidade de ser a semana inteira integral?
Não, porque assim, a não ser que o Estado, né, ele veja alguma coisa, porque como nós somos semi-integral, né, então a nossa carga horária ela já é bem amarradinha. Se nós nos tornássemos integral, então iriam aumentar as disciplinas, né, então não teria uma relação muito grande. Agora, o que pode acontecer dessa maneira de ser integral seria a compensação dessas aulas. Né? Nós não temos aulas nas segundas, quartas e sextas-feiras à tarde. Então, para fazer essa compensação, então a gente pode utilizar esses espaços. Agora, vai depender também da questão de professor, que nós temos professores que também trabalham em outros municípios, em outras escolas. Então, assim, é muito complicado, né? E para a escola ela se tornar totalmente integral, então é uma política pública do Estado. Então, eu acredito que não, a não ser que o Estado, né, queira transformar o Erém Protásio em ensino integral, que tem essa ampliação da jornada escolar, mas eu acredito que não. Vai se procurar aí alguma outra saída nesse caso. Então, pessoal, estamos chegando no final do nosso programa. E Dani, tem alguma dica importante, algum recado importante para dar para o pessoal? Bem, eu peço para que todos vocês, né, então, eu acredito que praticamente todas as turmas têm um grupo de WhatsApp, né, das salas, né, então fiquem atentos aos recados, né, nós sempre estamos colocando avisos, né, para os representantes, para que eles passem. Se por um acaso, né, não chegou nenhum recado, nada, vocês podem entrar em contato conosco, da equipe gestora, certo? Os nossos telefones estão aí abertos sempre, né? Às vezes até à noite. Chega às vezes 10, 10 e meia da noite, tem algum aluno, desculpe, mas eu tô com dúvida nisso, então, né, nós estamos abertos aí para qualquer dúvida. Se tem alguma atividade atrasada, então que coloque, né, tudo isso em dia e que participem, né? Durante essa semana eu não posso precisar exatamente o dia, porque aí os professores, né, estão se organizando, mas vão fazer essas reuniões com vocês. Então, procurem participar, porque há muitas outras dúvidas, né? Como talvez a gente já tenha uma data para avaliação diagnóstica, tudo isso vai ser repassado para vocês, tá certo? Participem, né? E agora que as frequências vão estar no CIEP, porque muitos